vamos estudar um pouco sobre a organização do corpo celular. Na página 118, vocês podem ver aí o tópico, organização do corpo humano, que diz o seguinte: somos formados por trilhões de células, cada uma delas realiza uma função específica em nosso organismo. Então, existem muitas células no nosso corpo, certo? Algumas coisas do nosso corpo são células, outras não. Por exemplo, nosso cabelo não é uma célula, assim como nossas unhas não são células, certo? Mas todo o resto do nosso corpo é célula. Nossa pele é a junção de várias células, nosso olho, nosso coração, nosso pulmão, nosso rim, nosso fígado. Tudo isso vai ser constituído por células. E aí vocês podem ver, embaixo, o espermatozoide, que é uma célula reprodutora, e do outro lado, um ovócito, que também é uma célula reprodutora. Espermatozoide é a célula reprodutora masculina e ovócito, célula reprodutora feminina. Temos aí, em cima do espermatozoide, células renais, que são células do nosso rim, que fazem a função aí de filtração do líquido que existe dentro do nosso corpo. Temos aí, células hepáticas. As células hepáticas, elas são células do nosso fígado, que produzem, por exemplo, a insulina. Quem tem diabetes tem aí malformação ou destruição das células de um tipo de célula hepática. Temos aí células ósseas que formam nossos ossos, células pulmonares que vão formar nossos pulmões, células nervosas que formam nosso sistema nervoso, que vai ser responsável por coordenar e controlar nosso corpo, células sanguíneas que têm duas funções. A primeira é transportar oxigênio por todo o nosso corpo e a segunda é defender nosso corpo contra invasores. Temos aí as células cardíacas que estão no nosso coração, células musculares que estão nos nossos músculos, células pancreáticas que fazem aí parte de um órgão chamado pâncreas, certo? Essas são as principais células que constituem nosso corpo. E aí, na próxima imagem, na página 119 aí, na página 119, nós vamos ter o seguinte esquema. Primeira célula, que é chamada de zigoto, e aí essa célula vai se multiplicar, depois vai começar a especialização. O zigoto, o que é o zigoto? O zigoto, todos nós já fomos zigotos. Todos nós viemos de um zigoto. O zigoto vai ser a junção de uma célula reprodutiva masculina mais uma célula reprodutiva feminina, que vão se juntar, certo? Na barriguinha da sua mãe. E aí essa célula vai se dividindo e se multiplicando várias vezes e vai começar a especialização. O que é especialização? Bom, esse termo especialização, pense aí na sua cabeça, remete o quê? A você tornar específico a algo, certo? Por exemplo, uma pessoa especialista significa aquela pessoa que sabe muito daquele tema. Quando chamam em algum programa de televisão um especialista, eles remetem ao quê? Alguém que sabe muito daquele tema, alguém que sabe bastante, estudou muito sobre aquele tema, que sabe fazer algo muito bem. E aí temos os especialistas.
Aqui em ciências, nós podemos usar esse termo de uma forma bem semelhante. Células especialistas são células que vão desempenhar funções específicas do nosso corpo. Funciona assim. Se junta a célula reprodutiva masculina com a célula reprodutiva feminina. E aí nós temos a junção que vai se formar o zigoto. Quando se forma o zigoto, esse zigoto começa a se dividir. E aí, ao invés de uma célula, nós vamos ter duas, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 32, e assim sucessivamente. E a partir do momento que essa célula cresce bastante, as partes dessas células vão começar a se especializar, ou seja, cada parte vai ficar responsável por realizar alguma função. Então, a parte dessa multiplicação aí vai se tornar célula nervosa, outra parte célula sanguínea, outra parte células musculares. Ou seja, cada parte aí da divisão vai ser uma parte do corpo humano, certo? E aí embaixo está dizendo assim: as células com estruturas similares, elas vão se reunir para realizar uma mesma função, em um nível mais complexo de organização, que é o tecido. Os animais vão possuir 4 tipos de tecido: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial, sempre quando falar de epitelial, vocês têm que lembrar de pele, porque a pele é um tecido epitelial, é formada o tecido epitelial. Então, quais são as características dos tecidos epiteliais? Eles são compostos por várias células que estão próximas umas às outras. É um tecido avascular. O que é que significa essa palavra, ser avascular? Significa que ele não recebe sangue, certo? Avascular é isso, não recebe sangue. Porque ele não vai possuir vasos sanguíneos. E o tecido epitelial vai possuir 2 funções principais. Quais são elas? Primeira, revestimento, vai revestir o nosso corpo. E a segunda, proteção, vai proteger o nosso corpo, certo? São as 2 funções principais do tecido epitelial. Temos aí o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo vai ser o tecido que vai ser o osso, o sangue e tudo que vai ocupar muito espaço dentro do nosso corpo é tecido conjuntivo. Ele está em maior quantidade em nosso corpo e ele tem a função principal de preencher espaços, certo? Então, se no tecido epitelial eu vou ter a função de proteger e de revestimento, no tecido conjuntivo a principal função é de preencher espaços. E ainda temos tecido muscular, que vai possuir uma contratibilidade. Elas vão ser capazes de contrair e de relaxar, certo? É o tecido responsável por fazer a movimentação do nosso corpo. Já o tecido nervoso, ele tem a função de captar estímulos ambientais. Então, o tecido nervoso ele vai receber tudo que vem de fora do nosso corpo. Ou seja, a visão está recebendo a luz do meio externo. Nossa pele vai receber a temperatura do meio externo.
Nossa língua recebe o gosto de tudo que a gente coloca na boca. E nosso nariz vai receber os cheiros do meio externo. Tudo isso vai ser captado pelo sistema nervoso. E ele, então, captar estímulos ambientais é uma função do tecido nervoso. A outra função é conduzir impulsos nervosos e interpretá-los. Ou seja, quando você pensa, quero mover minha mão, e aí você move, isso quem faz essa passagem da mente para a mão é função do tecido nervoso, certo? Façam aí esse mecanismo de mover a mão. Você pensa, certo? Só que seu corpo está no automático, então automaticamente ele vai, sem muito esforço, conseguir fazer com que você se mova. Temos aí, na página 120, as imagens dos sistemas. São 6 principais sistemas. Quais são eles? Página 120. Sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético e sistema muscular. A gente vai estudar esses sistemas um por um até o final do ano, certo? Até o final do ano, a gente vai estudar todos esses sistemas aí. Mas eu vou dizer agora para vocês a principal função de cada sistema. No sistema cardiovascular, eu vou ter a função de transportar oxigênio. Então, eu vou ter o coração que vai estar bombeando, o sangue, veias e artérias que estão aí pintadas no sistema cardiovascular. O sistema nervoso ele tem a função de coordenar nosso corpo, certo? Então, a movimentação, a recepção de informação é feita pelo sistema nervoso. Sistema respiratório é a entrada e saída de gás do nosso corpo. A inspiração e a expiração faz parte do sistema respiratório. Sistema digestório, aí vai ter a função de pegar nosso alimento e digeri-lo, até nós pegarmos todo o nutriente que aquele alimento possui. Sistema esquelético protege e estrutura nosso corpo, é o que nos faz ficar em pé. E sistema muscular coordena a movimentação do nosso corpo, certo? Recapitulando, sistema cardiovascular transporta gases, sistema nervoso coordena nosso corpo, sistema respiratório responsável pelas trocas gasosas, sistema digestório responsável por digerir a alimentação, sistema esquelético estrutura nosso corpo e sistema muscular responsável pela movimentação do nosso corpo, certo? Agora aí na página 121. Estão vendo aí a imagem? Ó, célula, muscular lisa, tecido, órgão e sistema, organismo. Essa vai ser a sequência de organização dos seres vivos, certo? Ó, célula, a junção de várias células vai formar um tecido. A junção de vários tecidos forma um órgão. A junção de vários órgãos forma um sistema. E a junção de vários sistemas forma um organismo que somos nós, assim, por inteiro. Aí no livro está dizendo aí, ó, célula muscular lisa, que é a célula do músculo. Tecido muscular liso,
o músculo como um todo. Órgão, estômago, que faz parte do sistema digestório. Vários sistemas vão formar um organismo. Agora vamos começar a fazer exercícios, certo? Coloquem aí na página 122 que eu vou responder aqui com vocês e corrigir aí quem já fez esse exercício. Bom, na página 122, diz assim, ó. As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos. Não sendo encontradas apenas nos vírus. Por que dizemos que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos? Justifique sua resposta do ponto de vista estrutural e funcional. Essa pergunta parece difícil, mas não é, certo? A resposta, na verdade, é bem simples. A resposta aí, para quem não fez, registrar aí no caderno, é a seguinte. Porque ela vai ser o elemento formador básico dos organismos, certo? Eu estou vendo aqui quem fez e quem não fez, certo? Primeira questão, a resposta é a seguinte. Ela é o elemento formador básico dos organismos. Por quê? Porque, assim como dentro de uma casa, nós vamos ter tijolos, no nosso corpo. Ó, repetindo aqui a primeira questão. As células são os componentes, lendo aí novamente, né? As células são os componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontrada apenas nos vírus, porque dizemos que a célula é a unidade fundamental dos seres vivos. Justifique sua resposta. A resposta é porque as células vão ser formadoras básicas dos organismos. Então escrevam aí, as células são formadoras básicas dos organismos. Quem não tem livro, pode botar no caderno. Página 122. Página 122. Primeira questão, resposta. As células vão ser formadoras básicas de todo organismo. Quem respondeu algo distante disso, pode apagar e refazer. Quem respondeu algo relacionado a isso, pode deixar no caderno. Se escreveu mais do que isso, tudo bem, certo? A resposta do livro não precisa estar igual à minha, só tem que estar aí parecida. Segunda questão. A pergunta diz assim, ó. Cite os elementos básicos que podem ser encontrados tanto em células eucariontes quanto em células procarióticas. São três. Qual a resposta dessa questão? São três estruturas básicas incomuns entre eucariontes e procariontes. Quais são elas? Membrana, citoplasma e material genético. Certo? Então a resposta da segunda questão é membrana plasmática, citoplasma e material genético, certo? Segunda questão, página 122, para vocês registrarem a resposta no caderno.
Todo mundo registrar, viu? Lembrando que depois eu vou pedir para quem está presencial me mostrar o caderno com a resposta, valendo nota. Quem aí está de forma remota, pode bater no livro. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. E está pedindo as funções. A membrana plasmática vai fazer o quê? Delimitar a célula. O citoplasma realiza a sustentação da célula. E o material genético contém informações sobre a célula, certo? Segunda questão, página 122, a resposta aqui vou repetir pela terceira vez. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Certo? Segunda questão, página 122. A resposta é a seguinte. Membrana plasmática, citoplasma e material genético. São as três coisas incomuns entre eucariontes e procariontes. Lembrando que os procariontes, eles são mais primitivos, certo? Já os eucariontes são mais evoluídos. Terceira questão. Da página 122. Terceira questão da página 122. Diz o quê? Ao observar uma amostra no microscópio, um pesquisador identificou células com núcleo em seu interior e uma estrutura rígida rodeando a membrana plasmática. A partir desses dados, classifique essa célula em animal, vegetal ou bactéria. Justifique sua resposta. Ele olhou a célula no microscópio e uma estrutura rígida rodeando a membrana plasmática. Quais são os grupos de seres vivos que possuem uma estrutura por fora da membrana? Os vegetais, certo? As plantas possuem uma parede celular para dar rigidez e sustentação ao corpo da célula. Chamada de parede celular. Então a resposta da questão é a seguinte. Os vegetais vírgula, pois possuem os vegetais, vírgula, pois possuem núcleo e parede celular. Certo? Na questão, ele dá três alternativas. Pode ser célula animal, vegetal ou bactéria. Por que não é animal? Porque células animais não possuem parede celular, mas possuem núcleo. Por que não é nem bactéria e nem célula animal por conta disso, certo? As bactérias não possuem nem núcleo e nem parede celular. E as células animais
possuem núcleo, mas não possuem parede celular, certo? Então, gente que está de forma remota, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.